Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela tua obra maravilhosa, pelo teu amor derramado por nós. E nessa manhã nós queremos celebrar, Senhor, esse momento. Queremos nos alegrar contigo, queremos honrar a ti, glorificar o teu nome, porque por tudo isso que o Senhor fez por nós, pela tua grande e maravilhosa obra na cruz do Calvário. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Bom dia, igreja. Pode se sentar. Acredito que estão todos bem. Se você não está bem, fique bem agora no nome de Jesus, porque Jesus está neste lugar te visitando com muita graça, com muito amor. Amém? Aumenta só um pouquinho. Aí, começou a melhorar, beleza, glória a Deus. Bom, quero falar um pouquinho da ceia. Gente, a ceia é algo maravilhoso. Amém? E o Senhor tem nos dado uma visão, uma graça de enxergar a ceia de uma forma convidativa, que nos traz para Ele. É imaginar uma mesa posta e o nosso Senhor nessa mesa servindo-nos essa ceia maravilhosa, essa ceia que nos torna um com Ele, uma igreja, um todo. Amém? Mas antes de tudo, nós precisamos entender algumas coisas, e eu queria falar com aquele que ainda está visitando a gente pela primeira vez, ou nunca entendeu sobre a ceia, uma pessoa que ainda não assumiu sua fé diante de todos. Eu acredito que olhando assim, eu não consigo enxergar alguém que esteja nesse, mas é preciso anunciar dessa forma. A Bíblia, ela nos ensina que a ceia, ela também é um testemunho, é um evangelho, né? E anunciando, né, até que o Senhor venha, em memória dele, nós proclamamos a ceia do Senhor. Então, ela é a própria manifestação do evangelho claro, simples e puro, que Jesus, o homem, o Deus, o nosso Senhor, veio a essa terra e se fez homem, se tornou um de nós. Amém? Como nós. E Ele se entregou na cruz. Não o mataram. Não o povo teve poder para tirar a vida dele. Ele se entregou. Ele escolheu isso por amor de cada um de nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E vivo está hoje assentado à direita de Deus Pai. Como homem. O homem Deus, o nosso Senhor Jesus, como um de nós. Essa é o evangelho. E todos aqueles que acreditam nesse evangelho, que esse Cristo fez isso, que o nosso Deus fez isso, é digno então agora de participar, de fazer parte dessa comunidade. Então aquele que crê, aquele que acredita, então se você está ouvindo isso pela primeira vez na tua vida, querido, e no teu coração existe algo dizendo: eu acredito nisso, eu tenho certeza disso, eu tenho uma convicção disso. Então, meu amado, seja bem-vindo a essa família, seja bem-vindo a esta casa, ao reino de Deus sobre a tua vida. Agora, daqui para frente há um processo, e esse processo a gente conversa depois, não dá para a gente explicar num culto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porém, nós que já estamos acostumados a tomar da ceia, porém nós que já entendemos isso, já temos essa revelação bem clara dentro do nosso coração, precisamos agora, com muita atenção, compreender o que vamos fazer novamente nesse momento. Então, primeiramente, quando nós nos unimos para ceiar, o que nós estamos fazendo aqui é colocar o foco em Cristo Jesus, e não num ato, não num símbolo de comer um pão, de beber um vinho ou de pedir perdão,
mas o nosso foco precisa estar em Cristo, amém? Não apenas, sabe, o texto começa assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Então aqui está muito claro, Ele pega o corpo, Ele pega o pão, Ele pega o cálice, Ele parte, Ele está falando: lembrem. O foco aqui não está como eu vou comer essa ceia. Se eu comer o pão em pecado, o foco não está em doutrinas, em regimento. O foco está, o que é isso? O foco é Cristo, é Jesus. E Ele disse: olha, o meu corpo foi partido por vós. Ele nos leva para o passado. O que Ele fez por mim e por você, querido? Ele morreu. Agora Ele está entre nós. Como Ele está entre nós? Olha para o teu lado, vê uma pessoa, vê alguém. Cristo está nesta pessoa. O pão em nós. Então o foco não é só o passado, mas o presente e o futuro, querido. Ele voltará. Então a ceia do Senhor, ela nos traz a consciência de que se eu realmente ainda acredito que Cristo morreu por mim, se eu realmente acredito que Cristo está entre nós, e se eu realmente estou vivendo como aquele que aguarda a volta de Cristo, a sua vida, ela demonstra que você está ansiosamente esperando Ele voltar. A tua vida demonstra que hoje, no convívio entre os irmãos, nós vivemos de uma forma como vemos Cristo em nós, através do meu irmão, da minha irmã. Qual é o sentimento que tem dentro do nosso coração? Será que a minha vida anda crendo que realmente eu creio que Cristo veio a essa terra e morreu por mim? Ou a gente só está consumindo algo aqui nessa manhã e simplesmente algo bem, vamos participar porque está todo mundo participando. Vocês me ouvem? Você me entende? Quando Paulo traz a carta de Coríntios ali, e ele começa a relatar sobre a ceia, o maior problema que ele estava enfrentando ali era a divisão dentro da igreja. Eles não estavam fazendo a ceia errada. Em nenhum momento Paulo ele começa a corrigir o povo de Coríntios no sentido de: olha, vocês estão tomando a ceia em pecado. Olha, vocês estão fazendo tudo isso você está tomando o pão primeiro. Não, o que Paulo está dizendo é que eles não estavam discernindo quem eles eram. O problema da ceia deles ali, capítulo 11, no verso 19 em diante, diz assim, melhor, vou colocar no contexto, verso 17. Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha, eu vou falar algo que não me agrada, isso não está legal, e vocês precisam melhorar. Porquanto vos ajuntais, vocês se celebram, se unem como igreja, né? Não para melhor, senão para pior. Por quê? Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Verso 19: e até importa que haja entre vós heresias ou erros grosseiros, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está falando, toda vez que nós se unimos, não é para participar da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a comunhão, é a igreja sendo uma só com Cristo. Ele está dizendo isso. Não é para isso que nós nos unimos? Então por que comendo cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome outros, e outros se embriagam-se. Sabe, não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e a envergonhais. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando que aquele povo não se importava com ninguém. Eles estavam lá, eles chegavam, comiam, bebiam, os mais ricos, os mais favoráveis, eles comiam tudo, os pobres não comiam nada, e tá bom. Aí a gente olha para nós hoje, contextualizando, qual que é o problema, pastor, nosso aqui? Porque aqui ninguém comeu primeiro que ninguém, todo mundo está alimentado. Na verdade, a gente nem come uma ceia como um banquete daquela época, que aquela época era uma festa de amor, é uma festa onde era uma grande festa, um banquete enorme para todos participarem da ceia do Senhor. E nós não, hoje nós vamos comer um pedacinho de pão, um gole de uva que não dá nem para molhar a língua, suco de uva. E aí as pessoas olham para tudo isso e vão vivendo, e o que realmente Paulo está trazendo, como que a gente vai olhar para isso nos nossos dias, para hoje? Então, porque Paulo ele continua dizendo, verso 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Ei, lembra os dois homens no caminho de Emanus? Eles estavam desesperados, eles estavam sem fé, eles estavam sem esperança, e de repente Cristo foi, e Cristo começou de novo a mostrar para ele tudo, e quando Cristo partiu o pão, os olhos dele foram abertos. Amados, esse é o momento dos nossos olhos serem abertos. Esse é o momento daquilo que é real, que é puro, que é verdadeiro, penetrar o nosso coração. Amém? Não é algo que nós forçamos, mas é algo que Cristo faz em nós. Então deixa Cristo ministrar no teu coração essa manhã. Então ele continua, porque todas as vezes que beberes deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É o evangelho. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. E aí a igreja pega aqui esse texto e fala assim, o que é comer indignamente? É quando o irmão está em pecado, é quando o irmão ele só está em adultério, ele não é batizado. É tanta forminha que as pessoas, fórmulas que as pessoas falam que não tem nada a ver. O texto continua, ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo. Então, amado, deixa eu dizer algo para você. Se nós formos buscar ser dignos de participar dessa mesa, de participar disso, não há um aqui digno para isso. Posso ouvir um amém? Não há um entre nós que é digno do corpo de Cristo, que é digno da graça de Cristo, se por Ele não foi nos dado. Amém? Então quem somos nós para julgar alguém se deve ou não? A única coisa que a Bíblia fala é examine-se. Se você entende isso, você entende que você não é digno, você crê nisso, então ele fala, examine-se pois o homem a si mesmo, no verso 28, e coma deste pão e beba desse cálice. Coma desse pão e beba desse cálice. Então, ele está falando para você ver, você realmente percebeu que você tem pecado, você tem erros, você tem falha, e o texto ele diz, não, meu querido, quando você ficar pronto para isso, você volta e coma e beba. Cara, isso é uma grande mentira do diabo sobre as nossas vidas, porque a mesa não é expulsar você, não é expor as suas vergonhas, mas é trazer você para perto de Cristo, é falar, senta aqui e eu vou te ensinar coisas. Então, ele diz, examine-se o homem coma, né? Então, beleza, até aqui está tranquilo, não é dignidade de ninguém, é graça e amor de Deus sobre as nossas vidas. Verso 29, aqui tem o problema. Porque o que come e bebe indignamente, fala indignamente. Então, pastor, você falou que nós sempre seremos indignos, como que agora ele está falando que tem como comer indignamente? Vamos ler aqui o texto, que ele está muito claro. Come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele está falando assim, que o beber e comer indignamente, querido, não é uma questão de eu estar em pecado, não é uma questão de eu estar cometendo pecado. Isso, é claro, eu não estou dizendo para ninguém aqui que cometer pecado está tudo certo, Deus já perdoou você, não falei isso. Eu estou dizendo que não é esse o problema é não discernir o corpo. E aqui nós temos duas representações do corpo do Senhor.
o pão, ele representa em primeiro lugar o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O corpo que foi partido e o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Amém? Mas há um outro corpo, olha, antes da ceia, no 1 Coríntios, no verso 11, lembra que nós lemos no verso 18? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões e partes. E eu creio, há problemas entre vocês, há divisões entre vocês. O texto está sendo muito claro. No verso 21 ele fala, um tem fome, o outro se farta, o outro se embriaga. Tudo bem. Então, qual é o contexto de indignamente? É realmente apontar para o corpo. E ele fala assim no verso 22, assim ó, não tendes porventura casas para comer ou beber? Ele está falando assim, vocês não podem se alimentar na casa de vocês? Vocês podem, mas aqui, agora ao contrário, porque vocês desprezam a igreja de Deus, porque nós não valorizamos a igreja de Deus. Então, o assunto inteiro de Coríntios, capítulo 11, falando sobre a ceia, é relacionamento entre os irmãos. Amém? Não é discussão sobre elementos da ceia, não é discussão sobre a dignidade, mas a questão é comunhão. E aí talvez aqui você me diz assim, tá, pastor, o que hoje na nossa igreja, aqui na Atos, eu posso olhar e perceber em mim que eu não estou fazendo isso de uma forma de discernir o corpo. Se eu acredito em Cristo, se eu acredito que o sangue dele perdoou meus pecados, e eu não estou aqui bêbado e nem comendo mais que alguém nesse lugar, então o que de fato está atrapalhando eu? Sabe, em Coríntios eles tomavam a ceia juntos, mas não viviam como um corpo. Talvez nós possamos estar tomando a ceia junto todos os domingos, aqui uma vez por mês, mas não estamos vivendo como corpo. Em outras palavras, irmãos entre nós que não se falam. Irmãos, pessoas que carregam mágoas uma das outras aqui. Você tem sentimentos, grupos disputando espaços, influências, no louvor, quem canta mais, quem toca mais, quem faz menos, na porta, quem ajuda, quem não ajuda. Ministérios competindo um contra o outro, esse é da mídia, é do marketing, é do louvor, é não sei do que. Ei, olha só o coração da igreja, líderes, pastores que trabalham juntos, externamente, estão fazendo todos os serviços, mas internamente são divididos entre os seus corações. Sabe, existe alguém que aqui eu chamo de irmão, existe na tua cabeça, na tua vida, que você chama de irmão, mas você trata como um inimigo, que trata como alguém longe? Que adianta, meu amado? Participar da mesa e desprezar pessoas, né? Coríntios tinha muitos ricos e eles humilhavam os pobres. Talvez não seja, aqui não tenha pobre nenhum, glória a Deus, só tem rico nesse lugar, amém? Mas o que isso diz? Sabe, preferências por pessoas que são mais influentes. A minha amizade é só por aquele que pode me trazer alguma coisa melhor, dar alguma coisa de bom para mim. Será que você se importa com aqueles menos que se destacam aqui? Será que você se preocupa com pessoas aqui menos importantes? Será que a atenção só está voltando para alguém que oferece algo para você? Sabe? E a invisibilidade do simples, querido. Você se importa de cumprimentar talvez um jovenzinho ou uma senhora que está quietinha no canto dela? Será que essa preocupação dentro de nós? Percebe, nós estamos andando como igreja, comendo o pão e o sangue de Cristo, mas na questão, no quesito reconhecer o corpo, a gente está desprezando isso e deixando isso de lado. E eu pergunto para você, quem você tem ignorado neste lugar que não pode te beneficiar em nada?
sabe, participa da mesa e vive para si mesmo, né? Em Coríntios era o egoísmo, porque eles queriam só se preocupar com eles mesmos. Cada um pensava em si, tipo, a igreja vira um lugar de consumo. As pessoas perguntam apenas, sabe, o que eu vou receber hoje aqui? O que eu vou ganhar hoje aqui? O que vai me agradar hoje aqui? A gente vem para esse lugar só para consumir, e nunca a nossa fala está, como eu posso servir? Como eu posso amar alguém? Como eu posso agradar alguém? Ou carregar o peso de alguém? De verdade, amado, qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar por alguém nessa igreja? Ou melhor, não precisa nem de madrugada. Qual foi o dia que você parou 5 minutos do seu tempo para lembrar dos rostinhos deste lugar e falar, Senhor, sabe, esse é meu irmão, e se ele estiver precisando agora da ajuda, eu peço que o Senhor o visite. E a gente vive como igreja, que lindo, é muito bom, glória a Deus. Então a pergunta que eu faço para você, igreja, é: estou vivendo como membro de um corpo, ou só consumindo algo religioso neste lugar? Posso ouvir um amém? Eu participo da mesa, mas desprezo a comunhão. Sabe, você vem, você come, você participa de tudo isso, mas vive isolado, querido. Sabe, não se envolve, sabe, frequenta os cultos, assiste a mensagem, canta os louvores, sabe, mas não possui relacionamentos reais. Então, a pergunta é, amado, quem conhece as suas lutas aqui? Quem que você abriu o teu coração para falar das suas lutas? Alguém para compartilhar? Sabe, de novo, você quer viver sozinho, isso é egoísmo. Posso ouvir um amém? Dá um sorrisinho para Jesus. Quem aqui eu ajudo a carregar uma cruz? Quem aqui caminha comigo, que está do meu lado? Ei, isso é igreja, isso é corpo. Pessoas participam da mesa, mas ignoram o sofrimento do corpo. Talvez você esteja essa seja uma aplicação mais forte para hoje. Em Coríntios, alguns estavam sendo deixados para trás. E hoje isso pode estar acontecendo aqui quando alguém está doente. Você já ficou sabendo que alguém estava doente aqui? Ou você acha que é só o pastor que tem que visitar? Onde está escrito na Bíblia que é só o pastor? Ele chama para curar os presbíteros, tudo bem, mas visitar, compartilhar, estar junto, sofrer, faz parte da igreja. Eu fico feliz, porque quando eu vou na casa de alguns irmãos, que o pau está fechando, que as coisas estão acontecendo, eu encontro uns crentes lá, glória a Deus, tem crente nesse lugar aqui, amém? Sabe, será que você se preocupou com alguém que está afastado da igreja? Você não vê mais o rostinho dele faz tempo neste lugar? Aí você pergunta, pastor, você não é corpo? Não, meu amado. Hein? Olha, igreja, nós precisamos entender. Será que alguém está sobrecarregado do seu lado e ninguém percebeu? E aí a gente coloca a culpa, não, aquela igreja não dá atenção, o pastor não me dá atenção. Não vou dar, cara, eu não consigo fazer isso com todo mundo. Não porque eu não quero, eu desejo. Não que os pastores dessa casa não querem, eles desejam. Mas é muita coisa, é muito tempo, é todos nós que temos que estar aqui conectados. Posso ouvir um amém? Sabe, alguém está lutando espiritualmente e ninguém se importa, sabe, a gente precisa parar. Então a pergunta que eu faço para você é: será que eu tenho percebido quando um irmão meu está sofrendo? Ou de novo, é só um consumo? É só um ritual? Porque esse é um perigo dentro da nossa vida. Só fazemos isso por tradição, ritual, liturgia automática. As pessoas vêm, bebe, faz o que faz, come e vai embora para casa. Tenho participado da ceia do Senhor conforme o Senhor quer, olhando para Cristo ou olhando para mim mesmo? Essa é uma pergunta boa para a gente responder. Sabe qual que é o pior? Na verdade não é o pior, mas há uma situação que muitas pessoas não falam. Verso 30 diz assim: por causa disso, por causa de toda essa lista que eu te falei, há entre vós muitos fracos. Sabe, pessoas que desistem da fé, oscilam,
não vivem o que Deus tem para a vida de vocês, não experimentam a prosperidade do reino. Por isso que há muitos, não é poucos, muitos fracos. Ele também continua dizendo assim, e doentes mesmo. Sabe, a enfermidade na nossa vida, eu não estou dizendo que nós somos imunes dela, mas ela é algo que nos visita 1, 2, 3 vezes no máximo no ano. Agora, amado, todo mês, toda semana você está ruim, a dor de cabeça não vai embora. Ei, cadê a glória e o poder de Cristo para te libertar disso? Eu disse que eu não sinto dor de cabeça? Eu disse isso? Eu disse que ela não tem poder sobre a minha vida. Você está me entendendo? Ele continua dizendo assim, por isso que também há muitos que dormem, morrem antes do tempo. Aí ele fala aqui, que olha que interessante, sabe por que agora parece que o diabo está pondo a mão em nós? Mas não é diabo não, gente. Olha o que o texto está falando, verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós olharmos para nós, e olhar para nós e falar, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar, a ceia está chamando a atenção nossa para isso, o Senhor está nos convidando para a mesa, para sermos como Ele é. Existe uma comunhão, existe um participar, existe um abrir mão do seu sentimento, do seu egoísmo, e começar a participar desse todo. Não é só vir no domingo e sentar nesse lugar e ir para a tua casa e está tudo bem, você é um bom cristão. Não, amados, nós fortalecemos uns aos outros. E ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo... Quem é que está falando? Quem está disciplinando a gente, amado? É o diabo? Se nós não entendemos isso, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, olha. Mas quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados, ensinados novamente pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para não sermos excluídos. Então o Senhor permite, Ele nos discipula através das fraquezas, através das suas lutas, através das enfermidades, através de morrer antes do tempo. Para quê, amado? Para que você não se perca e seja julgado como o mundo que não tem Cristo Jesus. Mas não é o que o Senhor quer. Por não discernir o corpo, as pessoas sofrem. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Escute. Pega o pão para mim, por favor. Obrigado. Quando Jesus está ministrando a ceia para os seus discípulos, tinha um entre eles, na verdade todos, ainda não entendia tudo isso. Eles não sabiam que morte seria a morte de Cristo. Ele estava falando, esse é meu corpo que é partido por vós. Mas quando realmente Cristo é crucificado, os discípulos todos fogem, deixa Jesus na mão. Então, não é dignidade, olha, eu sou apto para isso, mas era a comunhão entre eles. E tinha um entre eles que era um traidor, Judas. E o que eu acho que é mais interessante de tudo isso, e o amor de Deus para as nossas vidas é o seguinte, amados: se nós somos igreja, nós temos em Cristo a força, o poder, a graça para nos tornar como Ele está dizendo ali. O que eu quero nessa manhã é trazer uma reflexão ao nosso coração, para que a gente pare de ignorar realmente coisas que nós estamos negligenciando em relação à igreja. Todos nós temos deveres neste lugar, todos nós temos compromisso. Isso não funciona porque um homem um dia escolheu fazer isso, eu escolhi fazer isso um dia. Isso funciona porque todos nós estamos crendo na mesma verdade, todos nós carregamos a mesma mensagem, todos nós passamos pelas mesmas lutas, dores, sofrimentos. Podem ter nomes e locais diferentes, porém dói. E é muito bom ter um abraço, é muito bom
ter alguém do teu lado que ore por você. É muito bom ter alguém que te fortaleça nessa jornada. E é engraçado, ontem eu estava falando para as minhas filhas, ninguém me chamou para assistir o jogo do Brasil, aqui da igreja. Chamaram a pastora. Eu falei assim, não, eu estou muito dóizinha, não é possível. Eu ando com os irmãos há mais de 10 anos, irmão, ninguém teve coragem de falar, e AP, vai estar onde? Eu falei, já sei, sabe por quê? Porque estar do lado do AP é chato. Porque o AP sempre está corrigindo, o AP sempre está vendo valores, está sempre... Não dá para torcer o Brasil, eu não vou conseguir falar palavrão, aí não dá certo, né, com o AP do lado. De verdade, eu não estou fazendo um discurso aqui de, quero que vocês sintam dó de mim. Amados, se não fizeram isso comigo, imagine entre nós. Percebe? Mas a graça de tudo isso é que Ele está aqui para resolver isso. E Ele está dizendo, não tem problema. O que nós precisamos é só reconhecer e dizer, Jesus nos perdoa. E começa a trazer vida dentro de nós. Foi isso que Ele fez para Judas. Judas está aqui, você vai me trair, mano, você vai dar ruim, mas existe uma solução. Coma do meu corpo, beba do meu sangue. O que Ele está dizendo? Reconheça a igreja. Reconheça o quanto tem valor essa pessoa que está do teu lado. A Bíblia diz, porque um dia você pode estar de pé e você levanta aqueles que estão caídos, e um dia você pode estar caído e Ele levanta aquele que está de pé, te levanta. Então, amado, nós temos que guardar isso aqui. Nós temos que olhar para a igreja, não um templo. Eu estava vendo, e Deus estava falando comigo a semana inteira sobre isso. Estava eu e a Natália almoçando, e 2 rapazes do lado falando sobre o templo, que Deus não habita mais em templos feitos por mão humana. É verdade, Deus nunca habitou em templos feitos por mão humana. Mas igreja não é templo, igreja sou eu, igreja é você, querido. E esse Cristo habita em mim, habita em você. Eu tenho falado com os meus irmãos aqui, eu falei, olha, sabe... O que você tem feito por aquele que Cristo morreu? Como você tem olhado e amado aquele que Cristo deu a vida? Sabe, olha para o teu lado aí. Olha para o teu lado. Cara, essa pessoa aí que você está olhando tem tanto valor que Cristo deu a vida por ela. Como você tem cuidado dessa pessoa? Amém? Fecha seus olhos. Pai, nós queremos pedir Teu amor e a Tua graça sobre nós. Nos perdoa pelo egoísmo, pela falha, sabe, pela divisão, pelo desprezo, pela falta de preocupação. Nos perdoa. Estamos tão preocupados, Senhor, com a nossa vida e com nós mesmos, que acabamos sendo consumidor deste lugar, e nós não queremos ser mais assim. Nós queremos uma mudança, Pai. Sabemos que Tu és aquele que nos ouve, Pai. Fala com a Tua igreja, sabe? Traga a consciência dos Teus filhos, que isso aqui vai muito além, Jesus, do que essas paredes. E que cada um aqui, Senhor, possa enxergar o tamanho dos braços deles e das mãos deles, Pai, aonde podem alcançar, aonde podem dar suporte, aonde podem amar, aonde podem expressar, Senhor, algo que fortaleça, Senhor, cada um desses ao qual o Senhor ama. Que a gente tenha essa consciência nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos participar da ceia agora com muita alegria, com consciência do que Cristo fez por nós. Pode trazer os elementos para cá. Você vai sair do seu lugar, vai pegar o pão, vai pegar o cálice e vai voltar para o seu lugar e não vai comer. Vamos fazer isso juntos. Mas de novo, há uma mesa agora posta, há um convite, não para te condenar, mas para te fortalecer. Se você entende que isso que eu estou falando aqui vem do Senhor, se você entende que é uma verdade que nós precisamos levantar como igreja, eu quero que você saia do seu lugar com essa alegria de entender que Deus vai transformar você nisso, para que a gente ande nisso. Amém? Vamos lá, todos juntos, em nome de Jesus. Na noite em que o Senhor foi traído, e tendo dado graças, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo,
que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Pai, nós te amamos e te agradecemos, Senhor, por nos amar, Senhor, e nos ensinar como era amar. Quando comemos, Senhor, deste pão, Pai, nós estamos fazendo memória e trazendo a consciência do nosso coração, dos nossos pensamentos, daquilo que o Senhor fez, da tua presença no nosso meio, e que o Senhor virá buscar a tua noiva, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor, e estamos declarando, Senhor, ao comermos deste pão, que estamos em comunhão contigo, que estamos crendo e continuando a viver conforme as tuas ordenanças, em nome de Jesus. Comamos do corpo de Cristo. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, nós queremos queimar por Ti, Pai, todos os dias. Não queremos só ser, Senhor, externamente, mas internamente, o nosso coração, Senhor, só desejar a Ti, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, em nome de Jesus, quando bebermos desse cálice, Senhor, que a autoridade seja restaurada sobre a Tua noiva, Senhor, que o posicionamento dela, Senhor, seja firmado em Ti, e que nossos pés sejam firmados, que o nosso pensamento seja colocado, Senhor, somente em Ti, sendo o autor das nossas vidas, ó Pai. Bebamos do cálice do Senhor.